Jornal 101 hoje vai conversar com a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Jaboticabal, Cacilda Esther Augusto dos Santos, que vai esclarecer algumas dúvidas da população e também aqui do Jornal 101 sobre o Conselho. Cacilda, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101 e eu queria saber o que é o Conselho Municipal do Idoso de Jaboticabal. O Conselho Municipal do Idoso, ele foi aqui em Jaboticabal instituído desde 21 de agosto de 1996. Porém, desde 2021, que a gente que se encontra em atuação efetiva, tá? Então, o que o Conselho do Idoso faz? Qual que é a atuação do Conselho do Idoso? O Conselho do Idoso, ele é para ajudar a criar, articular políticas públicas em prol dos idosos de cada cidade. O Conselho Municipal do Idoso também recebe reivindicações e denúncias pelo Disque 100, é uma central de atendimento, né? E atuando no sentido de resolvê-las. Também informar e orientar a população idosa acerca dos seus direitos, desenvolver campanhas educativas junto à sociedade, com a participação da Secretaria da Assistência Social, da sociedade civil, do poder público e da saúde e educação. Cacilda, quantas pessoas fazem parte do Conselho e é ligado à sociedade civil ou somente também ao poder público? Como é que funciona isso? Olha, da sociedade civil, nós temos um conselheiro. Aí, da terceira idade, no caso, nós somos em 3. Inclusive, eu faço parte da terceira idade. Aí tem o poder público, né? E tem das secretarias. É esse caso, porque cada um tem o conselheiro e depois o seu representante também. Então, a gente tem, no caso, são 7 secretarias, né? Cacilda, eu queria que você explicasse, você falou de denúncias, que vocês recebem denúncias através do Disque 100. Existe muita denúncia aqui em Jaboticabal? Como é que funciona isso? Bom, nós estamos falando do Disque 100, né? O Disque 100 é uma coisa muito importante para nós, porque é uma central de atendimento, né? Então, que a pessoa pode fazer uma denúncia totalmente anônima, né? E nós temos tido muitas e muitas denúncias mesmo. Então, o que acontece? Através do Disque 100, essa denúncia chega até o conselho, né? E nós encaminhamos os nossos conselheiros para fazer essas visitas a esses idosos, né, que estão passando por situações constrangedoras. Então, a gente vai. Só que Jaboticabal, realmente, a gente tem muita, muita, muita denúncia mesmo. E a gente tem atendido muitas denúncias. E, então, o Disque 100 é muito importante para que a pessoa tenha conscientização. Se ela souber, se ela vê, ou se ela tiver algum conhecimento de algum idoso que esteja passando por qualquer tipo de constrangimento, seja físico, psicológico, então que denuncie, porque é totalmente assim, sem a pessoa não precisa se declarar, né? Então ela é anônimo mesmo. Então a gente vai para socorrer esse idoso, tá? Então o Disque 100 funciona assim e a gente tem bastante ocorrência mesmo. Possui os números e quais são os tipos de ocorrência? Normalmente violação patrimonial, assim, problema psicológica, né? Normalmente são filhos que estão junto das mães, normalmente são usuários de produtos ilícitos. Então, o que acontece? Eles prejudicam esse idoso, porque normalmente esses idosos têm algum tipo de aposentadoria, então eles pegam esse dinheiro do pai, seja da mãe, e eles realmente tratam os idosos muito mal. A gente teve situações de chegar numa casa que a pessoa fazia 7 dias que não se alimentava e não tomava banho, não tinha água para beber, uma situação extremamente difícil, porque eles largam os idosos, e aqueles que estão juntos, o que eles fazem? Eles pegam tudo que o idoso tem e deixam o idoso numa situação extremamente deplorável.
Então, essa situação aqui em Jaboticabal tem acontecido bastante. Mas nós temos uma parceria com o CRAS, com o CREAS, então a gente juntamente tem conseguido, assim, assistir todas essas pessoas, né? Então, está funcionando mais ou menos assim. Mas nós tivemos mais ou menos umas cento e poucas denúncias no ano de 2022, e a gente fez todas e conseguimos fazer todas essas denúncias assim, se tornarem pessoas assim, que foram acolhidas, né? Essas denúncias depois são enviadas ao Ministério Público ou já vai direto para a delegacia da Polícia Civil? Como é que funcionam essas denúncias depois? Que vocês Olha, averiguaram o problema e detectaram que estava acontecendo maus tratos ao idoso. tem alguma denúncia que o próprio CRAS, CREAS, consegue resolver. Agora, aquelas, ou a gente mesmo também consegue resolver, do Conselho do Idoso. Agora, porque, na realidade, o Conselho do Idoso, eu queria deixar bem claro, que ele tem, a função do Conselho do Idoso é fazer valer as leis do idoso, para funcione as leis para o idoso, né? Então, nós resolvemos muita coisa sem precisar até mandar para o Ministério Público, mas muita coisa é mandada para o Ministério Público. Agora, recentemente, Cacilda, foi aprovado, né? Foi, aliás, o prefeito Emerson promulgou o regimento interno do Conselho Municipal do Idoso. O Conselho existe desde 96 e não tinha um regimento interno? Qual a importância desse regimento? Não, teve regimento interno, sim, só que agora ele foi atualizado, né? Porque a, a importância do regimento interno é muito séria, porque a gente tem que ter alguma coisa para seguir essa diretriz, né? São leis, são coisas que a gente tem que cumprir. Então, existia sim regimentos internos, só que este foi renovado, tá? Então, é muito importante o regimento interno, sim. A gente não consegue fazer nada sem que a gente tenha um regimento interno. Quais são as regras desse regimento interno? Não, é seguir as leis, né, do Conselho do Idoso, só que cada município tem uma necessidade. Então, esse regimento interno é para seguir, assim, as nossas necessidades aqui, certo? Como vai funcionar nosso conselho, quer dizer, o regimento interno, na realidade, ele segue tudo, só existe algumas normas que a gente muda, né? Então, na realidade, é uma coisa assim, é uma diretriz para que o nosso conselho se tenha uma regra a seguir e com muita seriedade e sempre cumprindo aquelas normas. Cacilda, as reuniões do conselho acontecem quando e onde? As nossas reuniões acontecem sempre na última quinta-feira do mês. É precisamente às 16 horas, na sala de reuniões, na Secretaria de Assistência Social, que fica lá na rua Floriano Peixoto, número 1310, ao lado do SAMU e próximo ao Hospital Santa Isabel. Cacilda, mais alguma informação importante sobre o Conselho do Idoso, denúncia? Vamos repetir o telefone para denúncia de maus tratos a idosos? A importância do Disque 100 é que, no caso, né, a população precisa se conscientizar que o Disque 100 é muito importante para a nossa população de idoso. Porque qualquer idoso, qualquer pessoa encontra esse idoso numa situação constrangedora, que ela atue, que ela ligue para o Disque 100, porque ela não precisa é anônimo, então ela não precisa dar o nome, não precisa nada, ela só precisa dar o nome do idoso, se ela souber, a situação e o endereço e aonde se encontra esse idoso nessa situação. Então, é muito importante que a população de Jaboticabal use o Disque 100, porque normalmente eles perguntam o número do conselho do idoso. O conselho do idoso não tem um número para atendimento. O atendimento é feito pelo Disque 100. E aí, através desse comunicado, dessa comunicação, eles entram em contato com o conselho do idoso. Aí o conselho do idoso vai fazer a parte, né? A nossa parte. Então, é isso que eu queria pedir muito para a população, que use bastante o Disque 100. O Jornal 101 esteve em contato com Cacilda Esther Augusto Santos,
presidente do Conselho Municipal do Idoso de Jaboticabal, que explicou sobre a história do conselho, quando ele foi criado, para que ele serve. Também explicou sobre a importância do Disque 100 e das denúncias de maus tratos a idosos aqui em Jaboticabal. Diego Quintano, para o Jornal 101.